Fala galera que acompanha o canal Wi-Fi da Bola. Hoje vamos trazer para vocês atualizações do Vasco da Gama, né? Falar do Vasco da Gama. Paulo Brax disse que fez muito além do que pensam e que pensavam dele no Vasco, né? Ele falou que fez muito com as condições de trabalho que ele tinha. Vamos falar também do Paulo Henrique, que vai ficar do Vasco, é do Vasco. O Vasco comprou o seu passe junto ao Atlético Mineiro. E uma coisa que já estava mais do que certa, mas foi oficializada, foi a renovação de contrato com o Ramon Dias até 2025. Beleza, pessoal? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, acompanhe aqui os nossos vídeos, comenta aí, expresse sua opinião, é muito importante, é muito bacana, porque cada um vê futebol de uma forma, cada um tem a sua visão, e a gente vai aqui colocando elas, né? Colocando as nossas visões, o que a gente viu de cada jogo, de cada situação, o que a gente acha, se vale a pena aquela contratação, aquela saída daquele jogador, enfim. Vamos aqui de vídeo. Antes, um abraço para o nosso amigo Maurício, que também está lançando vídeo aí no canal, está colocando aí a sua opinião, está tirando dúvidas, está trazendo notícias aí quentinhas aí a cada vídeo. Valeu, pessoal? Então, vamos começar. Vamos falar sobre o Paulo Brax, né? Paulo Brax, no meu ponto de vista, depois daquela primeira janela que teve contratações ali, caras que não vingaram, o que pegou muito, muito mesmo, na minha opinião, foi, foi o técnico Barbieri ter durado tanto, pessoal. Tanto resultado negativo. Você via que o cara ele já estava entregue, ele dava umas declarações esquisitas. Eu acho que ele não entendia o tamanho do Vasco, então eu acho que isso afetava também na confiança dos jogadores. Poxa, ele saía de coletivas aí clássicos contra o Flamengo rindo depois de levar goleada, fazendo comentários desnecessários, né? Teve uma derrota pelo Santos que ele até comentou, mas o Santos nunca caiu, como se o Vasco fosse um time inferior por ter caído, tanto que o Santos agora caiu, né? Então, eu achava que aquele cara ele não passava, meu ponto de vista, vendo ele falando, vendo ele dando entrevista, não passava confiança para os jogadores. Acho que ele já estava entregue e ele foi rendendo, ele foi sendo cozinhado por muito tempo. Isso, para mim, foi uma parte negativa da gestão ali do Paulo Brax, né? E também aquela questão dele não ter forçado ali a contratação do Paulinho, não ter lutado. Ah, mas não liberou dinheiro, mas isso e aquilo. A gente sabe que é complicado a 777, né? Para liberação de dinheiro, dos aportes. Mas você vê que logo depois contratou o Payet, né? Por um valor bem mais alto do que supostamente ia contratar o Paulinho, porque especulam-se aí que o salário do Payet é média de 1,5 milhão, mais de 1 milhão de reais, e do Paulinho seria 800 mil na época, no caso, né? E que ele mesmo falou que as duas partes queriam, tanto o Vasco quanto o jogador, né? Então, eu acho que esses pontos queimaram um pouco o trabalho do Brax, né? Porque em relação à contratação, a gente não sabe se vai dar certo ou não, a gente não tem aquela certeza. Tanto que tem jogador que explode num time, quando o outro time contrata ele, ele não rende nada, ele some, ele apaga. Mas essas decisões aí pontuais, no meu ponto de vista, você pode deixar sua opinião aí nos comentários, mas principalmente a permanência do Barbieri por aquele tempo todo. Os resultados não vinham, o cara dava algumas declarações complicadas que mostra que ele já deveria ter saído, que ele já não tinha clima, e foram bancando a permanência dele, ele foi ficando e mais um pouco o Vasco teria sido rebaixado, né? Já era dado como rebaixado de tão grave que estava a situação. Então, essa é a minha opinião. Gostaria que você deixasse aí no comentário qual é a sua sobre a administração, sobre o trabalho do Brax, né, que já saiu, já foi demitido do Vasco, e deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal. Sobre o Ramon Dias, a gente sabe que ele se identificou com o Vasco, né? Diferentemente do Barbieri, o cara já chegou dizendo, batendo o pé, que o Vasco não iria cair, que o Vasco ia permanecer, o Vasco não vai barrar, e injetando confiança, e aos poucos, mesmo nos primeiros jogos dele, com derrota, você via que tinha uma melhora, que o time mudava a postura, né? Os jogos contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, você via um Vasco diferente e ele confiou, ele passava confiança, né? Não só para os jogadores, mas para os torcedores, e isso influencia muito, pessoal. Quando você tem um líder, uma pessoa ali que toma a frente do trabalho e ele te incentiva, ele te bota para frente, ele fala que vai dar certo, por mais que a situação esteja
praticamente impossível. Isso vale muito, não desistir, lutar, permanecer com foco e antes que surgissem algumas especulações, né, como falaram que teve especulações de alguns times lá de fora para levar o Ramon Dias, o Vasco renovou o contrato que durava até o final de 2024 e vai durar até o final de 2025. Para mim, uma decisão muito acertada, né, porque requer tempo. Em pouco tempo ele já fez um bom trabalho e creio, né, que ele, como ele já está adaptado ao futebol do brasileiro, ao Vasco, já tem aquela enturmada com os jogadores, né? Levando isso por mais tempo, fazendo com que seja construído mais confiança, né? Mais relacionamento com os jogadores, trazendo novos que ele mesmo pode estar indicando agora, como ele está ajudando aí nas contratações, né? Com a chegada do Alexandre Matos. Creio que o Vasco tem tudo aí para subir de patamar com ele e é uma decisão assertiva, no meu ponto de vista, ao Ramon Dias. E o Paulo Henrique, né? Que foi bem útil ao Vasco nessa fuga aí do rebaixamento, nessa luta aí contra a Degola, né? Teve jogos importantes, né? Teve lances importantes. No último jogo fez aquele cruzamento para o Serginho, foi bem, né? Jogou contra o Botafogo e fez aquele gol, fez um golaço. E é isso, pessoal. Um jogador que ele soma. É um cara aguerrido, é um cara que tem uma certa habilidade, que cruza, que parte para cima, um jogador forte. E o Vasco faz bem em lutar para mantê-lo, como conseguiu aí concretizar aí a compra do Paulo Henrique, no caso, né, do famoso PH. E aí, o que você achou, pessoal? O que você achou da declaração do Brax, né, falando que fez um bom trabalho? A gente sabe que foi complicado, né, até porque a 77 tem uma questão aí que deve ser ajustada agora, porque eu creio que o Alexandre Matos aceitou porque deve ter tido alguma garantia. Mas o que você achou aí do trabalho do Brax? O que você achou aí da renovação por mais um ano até 2025 com o Ramon Dias? E o que você achou do Vasco concretizar a permanência do PH? Deixa aí no comentário, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e a gente vai sempre estar trazendo aqui notícias para você do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, porque agora é um momento de especulação, né, pessoal? Momento de contratações, de saídas e vamos ver como os clubes carioca vão estar aí para o início de 2024. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!